Fala pessoal! Hoje inicio com vocês o conteúdo de equilíbrio químico. Sem dúvida, uma das partes fundamentais da química. Compreender que nem toda reação termina de acontecer, mesmo tendo passado tempo suficientemente prolongado, permitiu aos químicos uma série de compreensões acerca da natureza em nossa volta. A partir daqui, vocês irão ver as reações reversíveis, aquelas em que reagentes transformam em produto e produtos transformam em reagentes na mesma velocidade. No nível macroscópico, uma das formas de perceber a reação reversível está justamente na mudança de coloração, em que um determinado material fica de uma cor em determinadas condições e aquele mesmo material, em outras condições, já se apresenta com uma outra coloração. E tais alterações veremos a partir daqui. Já os convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixe aquele joinha de incentivo à produção de materiais desse tipo e vamos lá! E o conceito? Equilíbrio químico é a situação na qual a concentração das partes envolvidas não se alteram mais. Ou seja, a velocidade com que o reagente transforma em produto e o produto transforma em reagente se tornam iguais. Podemos dizer assim que o equilíbrio químico é também um equilíbrio dinâmico. Observe o exemplo. Nós temos aqui uma representação de uma equação em que o N2O4 gasoso está em equilíbrio com o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Lembrando que essa dupla seta indica a situação de equilíbrio químico. A setinha de cima indica o processo direto, ou seja, em que o reagente transforma em produto, e a setinha de baixo indica que o processo inverso, ou seja, em que o produto transforma em reagente. Neste caso aqui, o N2O4 tem característica incolor. Já o NO2 tem característica castanho, a cor é castanha. Agora observe o exemplo. Aqui, inicialmente, se tinha um frasco com 1 mol por litro de N2O4. Nesse momento aqui, em que havia 1 mol, observe que não existia produto algum, só existia o reagente. Então, o frasco estava incolor. Com o passar do tempo, esse reagente foi sendo consumido e o produto foi sendo formado. Observe que ao passo que o reagente vai sendo consumido e o produto vai sendo formado, o balão começa a apresentar a característica castanho, só que ainda um pouco claro. Quando chega nesse ponto aqui, ó, indicado pela seta azul, o sistema entra em equilíbrio. Ou seja, a partir daqui, a concentração do reagente e do produto não se altera mais. O reagente atinge a concentração de 0,74 mol por litro e o produto atinge a concentração de 0,52 mol por litro. Se formasse mais produto, a coloração aqui ficaria um castanho mais intenso. Então, com essa quantidade de produto que se formou e a quantidade de reagente que restou no frasco, traz ao sistema a coloração indicada aqui na figura. E esse momento aqui no gráfico, onde não teve mais alteração na concentração de reagente e produto, a gente diz que a partir daqui se estabelece o equilíbrio químico. Do ponto de vista macroscópico, parece que a reação acabou, né? A cor ficou castanha, ficou uma cor permanente. Mas na prática, a reação continua, pois ela é reversível. Neste caso aqui, a quantidade de reagente e de produto não se alteram mais, mas a reação continua a ocorrer, ou seja, na mesma velocidade com que o reagente forma o produto também forma reagente. Aqui a concentração fica constante. É como se 1 mol fosse para lá e 1 mol viesse para cá, né? Ao mesmo tempo. Ou seja, a quantidade de produto que se forma aqui agora equivale à mesma quantidade de reagente que também se forma. Então a equação fica em equilíbrio. Mais uma vez, microscopicamente falando, a reação está ocorrendo o tempo todo. Macroscopicamente falando, a gente não observa mais alteração. Por isso que se estabelece aqui o equilíbrio químico. Agora, os equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Equilíbrio homogêneo é a situação na qual as partes envolvidas se encontram no mesmo estado físico. No caso aqui, tudo gasoso, poderia também estar tudo aquoso. Agora, no sistema heterogêneo, nós vamos ter um equilíbrio em que nem todos estarão na mesma fase. Observe aqui que o hidróxido de magnésio está sólido e os demais aquosos.
E também outro exemplo em que o cloreto de amônio se encontra sólido e os demais no estado gasoso. Agora, pessoal, um conceito super importante é a constante de equilíbrio em termos de concentração, o famoso Kc. Veja bem, o mesmo exemplo, e aqui nós temos a seguinte situação. Aqui mostra que no início a velocidade do reagente foi diminuindo e a velocidade do produto foi aumentando, pois estava consumindo o reagente e formando o produto. Quando chegou nesse ponto aqui, ó, indicado pela seta azul, estabeleceu-se o equilíbrio químico. Ou seja, a partir daqui, as velocidades se tornaram iguais. Ou seja, a velocidade com que o reagente transforma em produto e a velocidade com a qual o produto se transforma em reagente. Então, aqui nós temos o equilíbrio químico. Agora, observe, na aula sobre cinética química, vimos que a lei da velocidade é a constante K vezes a concentração do reagente. Então, nós temos aqui a constante K vezes a concentração do reagente, que é o N2O4. E o mesmo vale também para a formação do produto, em que a velocidade seria aí a constante K vezes a concentração do produto. Como na frente aqui do produto existe o número 2, esse número 2 se torna o expoente. Qualquer dúvida, é só conferir a aula sobre cinética química. Agora, veja bem, no estado de equilíbrio, a gente calcula o Kc, e o Kc é uma razão entre a concentração do produto e a concentração do reagente, já que o equilíbrio envolve o sistema todo. Então, calcular Kc não dá para calcular só produto ou só reagente, calcula o todo. Então, sempre que for calcular o Kc, iremos dividir a concentração de produto pela concentração do reagente. Observe que aqui no produto tem o valor estequiométrico 2, ele será o expoente. O outro, que não tem nenhum valor, considera-se que é 1, por isso que o expoente fica 1. Só que aqui não precisa aparecer. Agora veja outra situação hipotética. Para calcular o Kc aqui, é só dividir a concentração do produto pela concentração do reagente. Observe que os valores estequiométricos na reação se tornam expoentes na expressão. Agora veja, a constante Kc varia somente com a variação da temperatura. Isso é muito importante. Quanto maior a temperatura, maior será o valor de Kc. E o valor de Kc representa o rendimento da reação. Ou seja, quanto maior for o valor de Kc, mais produto se formará. E quanto menor for o Kc, mais reagente haverá no equilíbrio. Outra coisa, na expressão do Kc, entram apenas espécies que podem ter suas concentrações alteradas. Ou seja, o estado sólido não participa da expressão do Kc. Veja só o exemplo. Aqui eu destaquei o estado gasoso, né, de cor preta, porque nessa representação só ele participará da representação. Ou seja, calcular o Kc divide o produto pelo reagente. No produto, apenas o CO2 está gasoso. Como o CaO está sólido, ele não participa. E o reagente, que também está sólido, não participa. Então, calcular o Kc de uma equação desse tipo é só deixar da forma que eu estou mostrando aqui. Agora, se a equação fosse assim, a representação ficaria da seguinte maneira: a concentração do produto, que está no estado aquoso, dividido pela concentração do reagente, que também está no estado aquoso. Os demais componentes não entram na expressão porque estão no estado sólido. Agora, se a equação fosse assim, veja que para calcular o Kc eu preciso dividir o produto pelo reagente. Só que o produto está sólido, então eu considero o número 1. Aí é só dividir pelo reagente que não esteja no estado sólido, que no caso aqui é só o SO2. Aí a expressão do Kc fica dessa forma. Quanto à espontaneidade de uma reação, observe, analisando uma equação com essas informações, a gente percebe que esse valor de Kc ele foi calculado dessa forma, dividindo o produto pelo reagente, e esse valor de Kc, como é um valor muito elevado, fica evidente aqui que neste equilíbrio existe mais concentração de produto do que reagente, pois quanto maior o Kc, maior a formação de produto. Agora, se a informação fosse esta, veja que o valor de Kc é muito baixo. Ele foi calculado dividindo o produto pelo reagente. Como esse Kc é muito baixo, aqui a gente pode deduzir que neste equilíbrio existe muito mais reagente que produto. Agora veja esse exemplo. Em um recipiente de 1 litro, são introduzidos 5 mol de N2O4, que se transformam em NO2, conforme a equação.
tem a equação destacada, uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mol de reagente. Essa é uma informação importante. Calcule o Kc na temperatura desse experimento. Agora veja, vou destacar aqui mais uma vez a equação. Observe a proporção. Nós temos aqui 1 mol de reagente, dando origem a 2 mols de produto. E para facilitar o entendimento aqui, a interpretação dessa questão, vou fazer aqui uma tabela. Nessa tabela, nós temos aqui o início, né, de tudo. No início não havia produto, tá? O início só tem reagente, e a questão informa que são 5 mols de reagente, nós temos aqui. Com o passar do tempo, aqui diz que resta no sistema 1,3 mols. Ou seja, esse 1,3 mols que está lá no sistema é o reagente que não reagiu. Ou seja, de 5 mol tira 1,3 que não reagiu, o que a gente conclui é que 3,7 foi a quantidade de reagente que de fato reagiu. E agora, o que foi que formou? Veja mais uma vez na estequiometria da equação. A cada 1 mol de reagente que é consumido, se forma o dobro de produto. Como aqui 3,7 foi o que reagiu, a quantidade de produto formado é o dobro disso aqui, ou seja, 7,4. Agora, o que é que resta no equilíbrio? Do reagente, havia 5 mols no início, 3,7 reagiu e a questão informa que 1,3 não reagiu. Então, esse 1,3 que não reagiu é o que resta no equilíbrio de reagente. E a quantidade de produto é a quantidade que foi formada, 7,4, é o que está presente no equilíbrio. Para calcular o Kc, a gente só vai usar os valores que estão presentes no equilíbrio. Então, aqui nós temos o Kc como o produto dividido pelo reagente. O produto é 7,4 e o reagente 1,3. Lembrando que o produto está elevado ao quadrado, porque na equação nós temos aqui o valor estequiométrico 2, indicando que são formados 2 mols de produto, por isso que eleva ao quadrado. E esse resultado, 7,4 ao quadrado, dividido por 1,3 é igual a 42. Podemos dizer aqui que o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração é igual a 42. Como as unidades de medida das concentrações do produto e dos reagentes são iguais, então elas acabam se anulando. E podemos dizer assim que o valor de Kc é adimensional, ou seja, não admite aqui unidade de medida. Gostaria de lembrar um detalhe. Como o recipiente aqui é de 1 litro, aí eu já fiz o cálculo direto. Agora, se esse volume não fosse de 1 litro, fosse de 2, de 3, de 4, esses valores aqui em equilíbrio precisariam ser divididos pelo volume. Por quê? A concentração é dada em mol por litro. Aqui eu não precisei dividir, porque o volume já estava em 1 litro. Mais uma vez, se o volume for diferente de 1 litro, esses valores aqui no equilíbrio precisam ser divididos pelo volume dado na questão. Mas com esse exemplo aqui, o resultado é só esse. Agora, esquematizando aqui, só para não esquecer. O equilíbrio químico implica em concentração dos reagentes constante e também concentração dos produtos constantes. Mas não esqueça que não necessariamente iguais. É bom deixar claro que ser constante não quer dizer ser igual. Ser constante quer dizer que não se altera mais. O equilíbrio químico também implica na reação direta e na reação inversa, com velocidades iguais. Ou seja, o reagente transforma em produto e produto transforma em reagente com a mesma velocidade. E também o equilíbrio químico apresenta a constante de equilíbrio Kc. E essa constante tem um valor numérico, que depende tanto da reação quanto da temperatura, somente. Outra coisa, o valor de Kc sendo muito alto, indica que no equilíbrio existe pouco reagente e muito produto. E quando o valor de Kc é baixo, indica o oposto, ou seja, no sistema em equilíbrio haverá mais reagente que produto. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham apreciado o conteúdo. Na descrição do vídeo tem um exercício, faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galera! Tchau!